olhos claros, cabelo louro escuro. Hoje estou vestindo uma camisa de gola com estampas miudinhas. Estou em um ambiente de paredes claras e ao meu fundo há 2 quadros. Bom, a professora Elisa Tomoe Moria Schlinzing, ela tem bacharelado em matemática pela Unesp, tem mestrado em engenharia elétrica pela Unicamp e o doutorado em educação pela PUC de São Paulo. Ela também é livre docente em formação de professores para uma escola digital inclusiva pela Unesp, é líder do grupo de pesquisa intitulado Ambiente Potencializador para a Inclusão, API, e atuou como coordenadora geral de políticas pedagógicas da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o SECAD, do Ministério da Educação. E também coordenou o Núcleo de Educação à Distância da Unesp. Também foi coordenadora do CEPITES e atualmente ela é professora adjunta voluntária da Unesp e professora do programa de pós-graduação da UNOeste. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, Dani. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E eu vou me autodescrever também. Eu sou descendente de japonês, tenho cabelo preto e liso, quer dizer, preto não, pintado de preto. E ao fundo tem uma decoração em detalhes de madeira e um cantinho do quadro, e a parede é branca. E do lado direito, do meu lado direito, a parede é amarela. Tá bom? Estou com um vestido cor de cereja. Bom, gente, a Dani já me apresentou e eu vou então iniciar a apresentação que eu preparei para vocês, tá bom? Na janela, vamos ver se dá certo. Vocês estão enxergando? Está sim, Elisa. Então, essa webconferência é para esclarecer sobre o plano de intervenção estratégico, né? Antes de eu esclarecer sobre o plano de intervenção estratégico, eu gostaria de falar para vocês por que surgiu esse plano, tá? E aí a nossa história, ela começa quando eu fui professora da rede. Eu adoro os professores, acho que o professor é a classe mais importante, como uma boa oriental, né? Eu acho que a classe educacional é a mais importante de um país. Então, eu fui professora de matemática na rede. E aí, eu comecei a observar, desde 85 até hoje, né? O que acontecia e permanece. A forma que nós damos aula, a forma que nós formamos os nossos futuros professores, né? E aí eu vejo que é sempre assim, o professor profetizando conceitos, explicando, e então eu pensei que eu tinha que mudar isso. Por quê? Porque se vocês olharem para esse registro da atividade cerebral de um estudante dos Estados Unidos, se vocês olharem aí, vocês vão ver que nessa parte que está em amarelo é a parte em que o aluno está na sala assistindo a aula. Olha como a mente dele fica constante, parada, e não existe nenhuma sinapse, nada se movendo. Às vezes, até dormindo, a mente da pessoa trabalha mais do que quando ele está na sala de aula. Então, essa era uma preocupação. Como mudar essa realidade? Fazer com que o aluno, a mente dele comece a ser ativada dentro da sala de aula, ou do aluno, ou dos professores que nós estamos formando, ou dos gestores, porque nós temos um grupo que nós trabalhamos especificamente com formação. Então, nós começamos a perguntar, a pensar, né? Isso era uma das coisas que me incomodava. A outra coisa que nos incomodava era, o que é inclusão?
A inclusão é onde a escola e a sociedade buscam valorizar as diferenças das pessoas. Vejam bem, gente, não é respeitar. Respeitar é dizer, se eu tenho um aluno cego, vou respeitar esse aluno. Não é. Eu tenho que valorizar o potencial, a habilidade dessa pessoa. E para isso, eu tenho que reestruturar a minha organização e usar os mais diferentes recursos para o afloramento das potencialidades. Por exemplo, quando eu estava trabalhando na ACD, tinha muitas crianças com descontrole motor, com deficiências múltiplas. E o computador, nesse momento, ele ajudava muito, porque essas crianças, elas iam escrever no papel, ficava totalmente, quer dizer, a deficiência dela era evidenciada. Quando ela fazia no computador, ela conseguiria pôr o que estava na mente dela, ela estava presa num corpo, mas ela tinha uma mente brilhante. Então, é para isso que nós temos que fazer. Trabalhar de uma forma em que as habilidades, as potencialidades são afloradas, né, são evidenciadas, e aí você faz com que essa pessoa descubra a sua autoimagem, descubra que ela consegue fazer as coisas de forma diferente, mas consegue, e ela contribui nesse processo. E aí uma das coisas que eu ficava pensando, bom, o aluno ele está em sala de aula, recebendo informação na educação bancária, que o Freire fala, né? E a mente dele fica ali, numa constante. E como que eu vou trabalhar valorizando as diferenças nesse processo onde o aluno fica só recebendo a informação? E aí eu ficava pensando, será que é possível conquistar a inclusão como ensinamos atualmente? Se ensinar, no sentido etimológico da palavra ensinar, é dar significado a, ensinar é um processo coletivo onde eu tenho que dar significado para aquilo que o aluno está aprendendo, para os conceitos disciplinares que o aluno deve aprender, que o professor precisa aprender, que o futuro professor, o graduando, precisa aprender. Então, eu ficava pensando de que forma que eu precisaria trabalhar. E pensar que o aprender era um processo individual, ele é regulado pelo próprio sujeito. Então, se eu aprendo de um jeito, a Daniela aprende de outro, cada um regula a sua aprendizagem de alguma forma. Então, como que eu poderia fazer? Né? E aí existia, então, a compreensão de que era necessário mudar essa prática. E a gente precisava de fazer a inclusão, né? Mas a dificuldade estava em como fazer. Elisa, como que eu posso fazer se eu tenho 25 alunos, 30 alunos, 40 alunos numa sala de aula? Se vocês pensarem, vocês têm filhos. Quem tiver mais que 2 filhos ou mais, vamos pensar assim, seus filhos são iguais? Eles têm a mesma carga genética, eles têm a mesma educação, mas eles são totalmente diferentes. E aí eu coloco 25, 30, 40, 50 alunos numa sala, 50 pessoas numa sala de aula, e quero que todos sejam iguais. É possível isso se eles têm cargas genéticas diferentes, educação diferente. Então nós temos que pensar em como fazer isso, tá? E aí nós começamos a trabalhar da seguinte forma. A gente fazia um diagnóstico dos interesses e a linguagem dos nossos estudantes, das pessoas que estavam em formação, dos professores, dos graduandos e assim por diante. E a gente percebia que a gestão do conhecimento não é mais necessário usar tanto a memória. Hoje ela é virtual. Qualquer coisa você consegue pegar no celular, buscar informação. Mas, Elisa, tem tanta informação, tem tanta fake news, tem tanta coisa errada. Claro, para isso que existe professor, para mediar esse processo. Olha, eu venho com tal informação, com tal dado, e o professor vai mediando esse processo para falar, olha, isso não é legal. Isso. Então, nós temos que pensar como formar
de forma que a gente vai dar um foco para o desenvolvimento das habilidades dos nossos estudantes. Fazer com que ele seja um ser proativo, uma pessoa que prospecta o futuro, que pensa num projeto, que pensa em ideias, que é criativo. E não naquele ser reativo, em que eu dou um conceito, dou uma avaliação e verifico se ele retornou aquilo que eu dei para ele. Tá? E aí eu vou mostrar, né? Ai, desculpa, eu saí, né, gente? Elisa, não, tá normal, pode continuar. Tá. Aí, então, qual era o desafio, né, a ser superado? Era valorizar, então tinha que pensar como valorizar as diferenças, oferecendo um contexto e um significado para quem eu estava formando. Para quem os meus professores que eu estava formando poderia dar para para o estudante deles, tá? Então, na minha tese de doutorado, eu pensei numa proposta, numa mudança do fazer pedagógico e desenvolvi o meu trabalho na CD, onde tinha crianças com as mais diversas deficiências. Tinha crianças com deficiências múltiplas, e eu falava assim, se eu conseguir lá, eu vou conseguir em todos os lugares. Isso foi de 97, a março de 97 a novembro de 2000, quando eu defendi a minha tese. Então, eu comecei a pensar que tipo de abordagem eu podia desenvolver. Aí eu desenvolvi a abordagem construcionista, que vem do construtivismo de Papert, né? Só que ele usa os recursos tecnológicos para que a criança desenvolva algo do interesse dela. E aí ela vai construindo o conhecimento. E contextualizado, porque aí ele parte do contexto e significativo. E isso gerou um livro da minha tese, que é esse que está aí. E eu validei essa abordagem, tá? Com a minha livrodocência, que a Daniele comentou, que foi em 2015, e publiquei um livro agora em 2020, tá? E aí eu vou explicar um pouco do que é esse construcionismo contextualizado e significativo. O construcionismo, eu uso o recurso tecnológico, né, para a construção do conhecimento, fazendo uma espiral da aprendizagem. Então, vocês vão ver que nós vamos trabalhar de forma construcionista com vocês, para que vocês trabalhem de forma construcionista com os estudantes que vocês estão, que são seus estudantes. Por quê? Porque vocês vão construir algo do interesse de vocês, no campo de atuação de vocês, tá? Para que vocês consigam desenvolver algo para nós, que vai ser esse plano estratégico, né, de intervenção. E nesse plano estratégico, vocês vão pensar nos discentes de vocês, nos estudantes que vocês vão trabalhar, tá? E aí vai ter os tutores que vão mediar todo esse processo e vai ser uma espiral de aprendizagem. Vocês vão fazer o primeiro plano e depois vocês vão desenvolver e vai modificando. Vocês vão ver que esse plano vai sendo acrescentado e melhorado, tá? E contextualizado por quê? Porque tudo é construído a partir do contexto. Nós vamos construir a partir do contexto de formação que nós estamos desenvolvendo e vocês vão fazer a partir do contexto que vocês têm dentro da sala de aula para a vida dessas crianças, tá? E aí vai ser significativo por quê? Porque vocês vão começar a compreender, né? Os significados vão ser atribuídos a partir da mediação pedagógica dos tutores. Então, assim, gente, ninguém precisa saber tudo, ninguém precisa se angustiar, nem criar ansiedades.
Nós estamos aqui para fazer isso, tá? Aí surgiu o Lego Braille Bricks, que ele está dentro da acessibilidade do desenho universal de usabilidade, do DUA, tá? Porque ele favorece a diversidade humana. A gente sempre brinca quando a gente pega o kit, né, da Lego que vocês receberam ou vão receber, tá? E vocês vão ver que tanto o vidente como a pessoa cega, elas têm a possibilidade de serem alfabetizados. Vai depender da mediação pedagógica de vocês, certo? Então, surge o desafio. Como incorporar essa aprendizagem ativa que nós estamos propondo no tempo e no espaço das tradicionais aulas que nós damos? Eu não estou falando só de vocês, porque talvez eu não sei como que vocês trabalham em sala de aula, como vocês desenvolvem a atividade de vocês, certo? Ou como um gestor faz a formação no HTPC dos professores. Mas a gente pensa assim, como transformar essas aulas, essa formação expositiva, e eu me coloco como uma pessoa errada, porque eu fui formadora na universidade por muitos anos. E eu falo que a gente comete um erro. A gente forma os nossos graduandos para a universidade e não para o campo de atuação dele, para a escola, para o mundo do trabalho, né? Então, nós temos, e os professores, nós formamos esses professores e eles vão para a escola e eles formam os alunos para a escola, os estudantes para a escola, e não para a vida deles. Então, assim, como que eu vou usar esses recursos? Como eu vou formar os meus alunos, os meus estudantes, para que tenha impacto na vida dele, para que ele compreenda para que ele está sendo alfabetizado? Você está entendendo? Eu passei por processos, gente, de alfabetização em que tinham crianças que estavam há 6 anos na primeira série, que hoje é o 2º ano, e a professora não conseguia alfabetizar, porque ela ficava M-A, ma, B-A, ba, e aí a criança não evoluía. Eu pedi para ela, falei assim, você sabe o que ela sabe ler e escrever? Elisa, como você quer que essa criança saiba ler se ela não consegue juntar 2 letrinhas? E aí eu falei, então pede para elas trazerem o que elas sabem ler. A professora chegou tremendo para mim e falou assim, Ju, lê para Elisa. Uma menina que ia ser desligada porque não conseguia ser alfabetizada, ela trouxe naquela época, uma reportagem, o mesmo Maluf de sempre. E a professora ficou impressionada. Tem no projeto que nós desenvolvemos de extensão, uma aluna que chegou no nosso grupo com 29 anos. E ela conseguia, malemar, juntar 2 letrinhas. Ela não estava bem alfabetizada. E ela dizia para mim que ela queria ler contos, ler Sabrina, não sei se é da época de vocês, ler romances. Desculpa, ela queria ler romances, mas a família, a mãe, queria que ela lesse contos. E aí eu falei, o que você quer? Ela falou assim, eu gosto de romance, eu amo romance. Ela tinha 29 anos. Segura aqui que eu vou procurar. Nós começamos a fazer uma alfabetização lectoescrita com ela. Começamos a pegar poemas, porque ela tinha visão subnormal, e ampliar, e ela começou a ler os poemas. Fora de brincadeira, gente. Em 4 meses, ela escreveu um romance sobre os desejos sexuais que ela tinha. Então, isso é você usar de uma forma em que parte do desejo, do interesse da pessoa, aquilo que você quer fazer. Nós queríamos alfabetizar essa estudante. E aí, partimos do desejo dela, fomos fazendo a alfabetização lectoescrita e fomos transformando isso.
Nós não ficamos alfabetizando para a escola. Nós estamos alfabetizando para a vida dela. E em pouco tempo, ela já estava com 29 anos e não conseguia ser alfabetizada. Tá? E ela passou a escrever romances e livros. Então é isso que eu quero que vocês vejam. E qual é a estratégia, né, metodológica que nós usamos segundo essa abordagem? É uma estratégia do trabalho com projetos, e é isso que vocês vão fazer. Qual é a estratégia que vocês vão fazer? Um plano estratégico, tá? Que tem que ter um tema gerador, tem que dizer que conceitos eu quero trabalhar nesse tema, como eu vou formalizar esse conceito, e como que trabalho criativo eu desejo com esse projeto e cooperativo. Trabalhar em grupo hoje é muito necessário. Mas como é que eu vou trabalhar com uma pessoa que eu nem conheço? Por que eu não me permito conhecer essa pessoa? É tão bacana, nós formamos, a Daniela que está aí, que não me deixa mentir sozinha, nós formamos mais de 10 mil professores. Nível de aperfeiçoamento, extensão e especialização e graduação. Tá? E aí é muito bacana, porque nós formamos nesse formato online, onde tem pessoas de São Paulo, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, e eu vou conhecer essas realidades. É muito bacana. Ou então, em São Paulo, eu estou no Butantã, vou trabalhar junto com uma pessoa que está em Barueri. É muito bom, tá? E aí, essa aprendizagem baseada em projeto, ela permite que a aprendizagem parta do interesse, do contexto e da experiência de cada um. Os conceitos podem ser vividos e formalizados e aprendidos de maneira globalizada. Não precisa ser só daquilo que eu tenho dentro do concreto. Eu posso trazer o mundo por meio da tecnologia, eu posso trocar com o mundo por meio da tecnologia. Tá? Eu posso criar desafios e situações para soluções de problemas. Então, assim, as professoras chegaram, Elisa, eu não consegui ainda trabalhar com esse conceito lá, então, dentro desse projeto, que atividade a gente pode desenvolver para pensar, para surgir esses conceitos, esses conteúdos. E aí a gente criava situações, atividades, para que esses conceitos fossem trabalhados. Tá? E como valorizar as diferenças? Bom, quem é bom em tudo? Quem é bom em leitura, da inteligência linguística, lógico-matemática, pictória, corpóreo-sinestésica? Ninguém é bom em tudo. Então, cada um coopera com esse trabalho de acordo com a sua habilidade, com a sua competência. E aí ele vai aflorando a potencialidade dele. E a deficiência ela vai sendo suprida. Porque, olha, tudo bem, gente, eu convivo com as pessoas autistas, as pessoas cegas, as pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual. E cada uma me ensina no dia a dia. Eu, como uma boa japonesa, o que você pode aprender com uma pessoa com deficiência intelectual? Eu, como uma boa japonesa, aprendi a dizer eu te amo, aprendi a abraçar. Então, eu tive uma formação, quer dizer, uma evolução, uma melhoria afetiva, emocional, convivendo com essas pessoas. Então, cada um, de acordo com o seu potencial, com a sua habilidade, com a sua diferença, coopera com o meu trabalho, com a minha evolução, tá? E a gente usava as tecnologias para o estudante gerar, representar, formalizar os conhecimentos que eles adquiriam. Então, a gente dava atividades para que, naquela época, era o software Creative Writer, Micromundos, a própria planilha Excel, né? Então a gente trabalhava para que eles formalizassem, eles criavam questionários para passar na escola, e aí cada um vai
contribuindo de uma forma. E eles aprenderam a pesquisar em diversas fontes de informação. Isso, gente, para mim foi assim, muito bacana, porque uma menininha lá da CD, ela falou assim, nossa, antes eu tinha que decorar o que estava na apostila. Hoje eu aprendi a buscar um monte de informação. E é isso que o desenvolvimento dos projetos nos permite. E aí surgiu a parceria do programa Braille Bricks Brasil, né, com o CEPIDS Unesp, e hoje eu na UNOeste. Nós fizemos uma parceria pensando numa educação para todos, numa formação online. Mas para que essa formação tenha sucesso, gente, vocês são protagonistas. É muito importante a participação de cada um de vocês, que vocês tragam as suas dúvidas, tragam os seus avanços, tragam as suas soluções, tá? E aí, essa é o diferencial da nossa proposta. É uma formação em serviço, onde vocês vão olhar para a realidade de vocês, para a atuação de cada um de vocês, tá? E nós vamos pensar num trabalho colaborativo, cooperativo, onde vai ter vocês, os nossos tutores e nós trabalhando juntos, tá? E uma preocupação socioemocional, para que a gente transforme essa escola, ainda mais agora que nós passamos por esse período tão difícil, com tantas perdas, onde vocês foram exigidos demais. A princípio, trabalhar remotamente, depois voltar para o presencial, mas um presencial modificado. Então, esse momento é para que a gente consiga, para que nós consigamos nos ajustar, nos ajudar para fazer com que esse recurso tão bem idealizado pela Fundação Dorina Noil, que a Fundação Lego desenvolveu, né, e construindo esse projeto Braille Bricks Brasil, né, em parceria com a Unesp, com a UNOeste, dentro do centro de pesquisa da Unesp, que isso seja uma forma de nós nos unirmos, de melhorar a vida de vocês enquanto profissionais, e do ensino e da aprendizagem dos nossos estudantes que estão na escola. Tá bom? Elisa? Oi? Antes de você passar para a próxima parte, tem alguns comentários aqui. Posso passar? Pode, claro. Vamos lá. Bom, primeiro a Angélica Brandão comentou, né, que tudo que é ofertado para o aluno tem que fazer sentido para ele, para que ele se sinta pertencente à escola e ao que está sendo ofertado. Acredito que um dos caminhos é incluir os alunos nas tomadas de decisões. Angélica, né? Isso, Angélica. Perfeito, Angélica. Assim, uma das melhores escolas que eu visitei até hoje, ainda tem, e as minhas filhas também, aqui no Brasil, eu acho que é a escola do sítio. Minha escola, acho que é Vida, uma coisa assim. E eu cheguei a visitar a escola de Portugal, a Escola da Ponte. E, assim, nessas escolas, os alunos, eles participam da tomada de decisão. E trabalhar com projetos, você permite isso. Parabéns. Parabéns pelo seu pensamento e pela sua colocação. Muito obrigada. Pessoal, vocês desculpem, mas está tendo umas marteladinhas aqui do lado, viu? Em outro apartamento. A Elza Lima pediu a sua tese, eu já passei o link para a Patrícia, acredito que a Patrícia já tenha colocado no chat para eles. A Cíntia de Queiroz, Elisa, fez um comentário aqui. Ela falou que sabia que te conhecia. Aí, quando você falou da ACD, ela lembrou que era de lá. Trabalhei como professora do setor escolar da ACD. Hoje sou professora da sala de recursos multifuncionais.
Cíntia, eu lembro de você. Legal. Aí a Angélica Brandão, novamente, ela pergunta: qual o melhor caminho para fazer para fazer com que os alunos despertem interesse para os conteúdos oferecidos diariamente? Como fazer para que se sintam parte do processo? Angélica, então, isso que eu estou dizendo, olha, quando você trabalha com projetos, eu vou te mostrar, assim, você começa a pensar, lembra que eu falei, você faz um diagnóstico do campo de interesse deles, da linguagem deles. Bom, que projeto vocês querem desenvolver? Ou você pode até estimular, né, algum tema que você acha que é emergente, que é importante para eles. E a partir disso, você vai pensando em atividades junto com eles, que nem... Vou dar um exemplo de um projeto que nasceu lá na ACD. Eu perguntei para eles o que eles queriam, que projeto que eles queriam entender, né? Qual seria o tema. E eles queriam entender porque eles eram pessoas com deficiência. E aí o projeto, o tema gerador lá era eu dentro do contexto social, tá? Então, qual que é a primeira coisa que eles tinham que fazer? Fazer um questionário para os médicos, o que era a deficiência deles, o que comprometia, o que eles poderiam fazer para melhorar, que cuidados que eles tinham. Então, eles mesmos elaboraram. Então, nós fomos trabalhando português, matemática, qual é a porcentagem de pessoas que nascem desse jeito. Então, os conceitos, ele não parte do conceito para o projeto, ele parte do projeto para o conceito, tá? Então, aí nós íamos trabalhando português, matemática, geografia, inglês. Se você pegar a minha tese, ou esse livro que nós publicamos, as professoras, elas mostram que o currículo, ele não era seguido de forma linear. A partir do projeto, eu olhava para o currículo e via o que tinha sido cumprido. E aí eu via, as professoras viam o que precisava ser cumprido. E aí elas geravam novas atividades para que os alunos trabalhassem. Que nem uma professora, ela percebeu que ela faltava trabalhar mais a matemática. E aí eu falei assim, que ótimo, vamos pedir para eles trazerem de onde que eles vieram, qual é né? Perguntar para os pais dele quem eram eles. E tinha um misticínio que o pai abandonou. Assim que ele nasceu, ele tinha artrogripose, ele tinha muita deformidade, e aí ele queria saber do Japão. E aí ele trouxe que o espaço físico no Japão per capita era de tanto, a renda per capita no Japão era de tanto. Ela ficou apavorada, falou assim, Elisa, eu não sei trabalhar com isso. E aí eu falei assim, ótimo, então vamos discutir o que é renda per capita. Então você trabalha toda a matemática, né? Que aí é a divisão, a soma, tudo isso a gente ia trabalhando. Então a gente partia de uma vivência, daquilo que o aluno está vivendo, e formaliza o conceito. E vocês vão ver, eu garanto para vocês, que os alunos vão se envolver de um jeito, porque eles começam a entender o que eles estão aprendendo, tá bom? Por isso que o uso da abordagem construcionista, contextualizada e significativa, vem de uma pesquisa que estou fazendo desde 1997. Tá? Vamos colocar mais algumas aqui, Elisa. A Lucinei Pereira está comentando: gosto muito do trabalho com projetos, considero os interesses dos estudantes partindo de um fio condutor que leve o estudante a levantar hipóteses, responder perguntas e resolver situações, problemas. Exatamente. Perfeito, perfeito. Estou vendo que a gente vai ter gente muito boa para cooperar com o nosso trabalho e crescer e ser exemplo, né?
Eu chamo de que pessoas com... É Lucineide, né, Dani? Lucinei Pereira Barbosa. Pessoas como você, Lucinei, vão ser exemplos para a gente e referência. Isso é muito, muito bacana. Eu fico muito feliz. A Angélica Brandão, da pergunta anterior, ela continua aqui. Sou da educação infantil. Minha dúvida é, será que vou ter como contribuir na construção desse plano? Todo o meu trabalho é desenvolvido na ludicidade. Olha que beleza. Com certeza, com certeza. Com a sua ludicidade, você vai ajudar muito, muito. Porque assim, a gente sempre, olha, Angélica, eu sempre falo, a pessoa pode ter 10 em ética, mas não quer dizer que ele é ético. A pessoa pode ter 10 em ludicidade, falar sobre como trabalhar o lúdico, mas não quer dizer que ela sabe como trabalhar o lúdico. A gente só aprende a fazer fazendo, né? Então, acho que você vai contribuir muito, muito, muito mesmo. E a ludicidade é um dos temas, né, mais importantes aqui desse grupo. Inclusive, logo a gente vai ter uma webconferência, eu acho que sem ser acho que a próxima já, né? Que o tema é justamente esse, tá? Então, o lúdico, ele é muito importante aqui no nosso projeto. A gente sempre fala, agora nós estamos num grupo, né, Dani, que se fala sobre aprendizagem divertida, e o lúdico é muito importante. Ontem, inclusive, eu estava pesquisando um pouco, né, sobre isso, e existem, né, diversas pesquisas que demonstram que quando a pessoa está envolvida emocionalmente, de forma alegre com algum assunto, a aprendizagem daquilo ocorre de forma muito mais significativa, né? Ou seja, ela vai ser capaz de pegar aquele conhecimento, né, em outras situações, usar aquele conhecimento em outras situações, e não apenas decorar para pôr numa prova. Isso que você falou é importante. Eu sempre teve uma fase que eu já estava tão assim cansada, estressada quando eu estava fazendo meu doutorado. E eu cheguei, aí eu procurei um terapeuta, né? E aí eu falei assim, eu não consigo mais ler, memorizar o que eu estou lendo, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, Elisa, não pensa no que está aqui, pensa no que está aqui. O que ficar aqui vai ficar para sempre, então você não precisa se preocupar com o que está aqui. E isso ficou muito forte para mim, por isso que a gente trabalha muito a afetividade também, e a emoção dos nossos alunos, porque fica marcado, né? Fica muito marcado. Vamos continuar. A nossa tutora Dênia está pedindo para você falar mais da sua experiência com o uso das estratégias construtivistas, inclusivas e significativas. Parabéns pela sua pesquisa, gratidão, estou adorando. Como que é o nome dela? É a Dênia, a nossa tutora. Dênia, obrigada. Então, assim, gente, se eu começar se eu falar toda essa experiência de 20 e poucos anos, né, que começou em 97, é muito, mas tem coisas assim, Dênia, que ficaram marcadas na minha vida, como trabalhar com as escolas. Eu acho que você veio dessa formação, parece que eu estou lembrando do seu nome, como eu lembro da Cíntia, eu acho que a Cíntia viajou comigo para Argentina, né? Nessa formação do curso de TA, de Tecnologia Assistiva, quando nós começamos a formação, nós formamos mais de 5.000 professores. E aí, cada realidade era uma realidade, cada contexto era um contexto. Do Brasil todo, né? Nas 5 regiões do nosso país, né? E aí, assim, o que ficava marcado é que cada escola tinha um contexto e tinha assim, recursos diversificados. Então, a gente eu falava, gente, vamos parar de ficar mostrando, né, as tecnologias assistivas que nós temos, vamos pedir para eles trazerem as tecnologias que eles têm. E, a partir disso, pensar em saídas. E é muito bacana, porque os nossos próprios tutores começaram a encontrar, a pensar em saídas
E é isso que é muito interessante, né? Crianças da ACD, que nós trabalhamos, que estava eu dentro do contexto social, chegou um momento que eles queriam mudar o Estatuto do Menor e Adolescente. Eles queriam também pensar nesse estatuto para as crianças com deficiência. Então, eles estavam já redigindo o estatuto. Então, vocês viram assim, que é concreto tudo isso. E aí você vai falar assim, então tem desde a formação dos professores que estão na rede, que a gente tem que parar de levar informação para eles. Fazer de uma forma que eles peguem os dados que eles tenham, tanto os nossos estudantes dentro da escola, quanto os professores que nós estamos formando, quanto os nossos estudantes que estão na graduação, pegar o que eles têm dentro de um contexto, trazer os dados, trabalhar em cima desses dados e formalizar aquele conceito. Então, eu vou dar só um exemplo. No curso de engenharia, quando em 2000 cortaram o meu afastamento aqui, eu tive que voltar, interromper o meu doutorado, que eu estava afastada, e voltar para dar aula na Unesp. Isso em setembro de 2000. Eu lembro até hoje, que era no dia 19 de setembro de 2000, nós tivemos uma greve grande e o retorno ia ser naquele dia. E eu comecei a dar aula para os alunos do curso de engenharia cartográfica. E aí eles falaram assim, professor, a gente não sabe programar. Porque o professor da disciplina anterior, ele não podia, ele era vice-diretor, então ele trazia sintaxe, né, profetizava a sintaxe para a gente decorava e a gente decorava os programas e fazia as provas. Falei, meu Deus, eu tenho que remar contra tudo isso, porque se eu acredito na forma do aluno ativo, do estudante, que ele é que tem que ser proativo, ele que tem que pensar, eu vou ter que mudar. E aí eu falei para eles assim, bom, gente, então vamos pensar assim, quais são as grandes áreas da engenharia cartográfica? Cartografia, sensoriamento remoto, topografia, e eles foram falando, bom, então vamos pensar nessas grandes áreas. Quem quer trabalhar com cartografia? E juntou um grupo. Quem quer trabalhar com topografia? E nós fomos juntando os grupos. Tá. Então eu quero que agora vocês pensem num problema da cartografia, que tipo de sistema é necessário. Aí uns da cartografia eles fizeram, como fala, sobre as eleições, como estavam distribuídas as urnas eletrônicas e tal, o pessoal da topografia, como medir as áreas e tal. Eu falei, bom, gente, eu não sou especialista nisso, vocês vão falar com o professor que é especialista nessa área da engenharia cartográfica. E aí fomos dividindo, pasmem, isso já em outubro, eles queriam trabalhar com computação gráfica, eu não sabia trabalhar programar em computação gráfica, tive que chamar um especialista para nos ajudar. No final do ano, 7 alunos já saíram com bolsa, com projeto pronto para fazer iniciação científica. E um deles que veio para trabalhar no meu grupo, que veio com o projeto dele, nós mandamos para a FAPESP, que é o maior órgão financiador que concede bolsas para pesquisa. Ele falou, se você desenvolver, o parecerista, se você desenvolver essa pesquisa, você tem bolsa até o doutorado. O aluno estava no primeiro ano de engenharia cartográfica e que disse para mim que não sabia programar. Então, isso, Dênia, não é de um sonho que eu tive, mas são respostas de experiências que o nosso grupo, o API e os membros do CEPIDS vivenciaram. Tá? Nessas mais de 10 mil formações, né, pessoas que se formaram, e nessas experiências que nós tivemos dentro do centro, trabalhando com os alunos, os estudantes que vêm desde do ensino infantil até o doutorado. A Daniela, ela é minha orientanda do doutorado e ela sabe que eu trabalho desse jeito com ela. Conheci ela nesse setembro de 2000 aí.
Isso mesmo, Dan. Elisa, as próximas perguntas acho que já está mais linkada com o plano. Eu vou colocar uma aqui só como provocação. A Marisa Vieira, ela fala assim: professora, seria interessante trabalhar com o Lego e com a ferramenta do projeto de maneira interdisciplinar? E depois a Soraya, né, fala também, né, pensando em nosso momento e na realidade das escolas e deste retorno difícil, podemos fazer um projeto voltado para emocional? Tenho visto muita essa necessidade em minhas itinerâncias, porque ela é da DRE. Né? Eu acho que 2 questões que dá para você ir agora falando. Eu acho assim que as 2 questões, elas são as respostas dessas questões. Elas são super importantes. Vocês vão ter que olhar para o contexto de vocês, né? E ver o que realmente está precisando. É o emocional que está abalado? Ótimo, vamos trabalhar com o Lego. Falar, como que eu trabalho emocional usando o Lego? Olha, da sua coleguinha, né? O que você pode falar de bom dela? E aí ela pode construir palavras. E eu acho que isso é trabalhar o emocional. Então, assim, é possível sim, e eu acho que precisa ser trabalhado dessa forma. Tá bom? E nem todos também, né, Elisa? Por exemplo, a Soraya, ela é da DRE. Provavelmente ela não vai ter a facilidade de ir lá na sala de aula e estar com o aluno, né? Então ela vai pensar na função dela, né? Exato. Na DRE. O que ela pode fazer para favorecer, né, o desenvolvimento desse projeto? Da diretoria, você pode pensar em uma formação para os professores da escola, para que eles conheçam o Lego, porque hoje pode ser que não tenha uma criança com deficiência visual na escola desses professores, mas no futuro pode ser que tenha. E também o Lego, ele é um recurso inclusivo, não é só para as crianças com deficiência visual. É para as crianças videntes também, você está entendendo? Se está lá na escola, é para ser usado, é isso que a gente quer, tá? E aí é o que eu falei, enquanto eu estou no HTPC, em vez de eu ficar lá passando informações ou reclamando dos alunos, ou falando dos problemas, eu posso levar soluções divertidas, como o Lego, né? Bom, isso são provocações e nós vamos conversando, tá bom? Bom, então, como trabalhamos? E aí está a resposta daquilo que vocês, né, vocês mesmos me responderam. Construir saberes em conjuntos, com os estudantes, com os educadores e com os profissionais multidisciplinares. Pode ser o coordenador da DRE, pode ser o gestor, o diretor. Qual é o papel dele? Como que ele pode fazer? Que estratégias eu posso pensar para trazer, para que os meus professores possam usar o Lego o máximo possível desse recurso, que foi pensado com tanto carinho, com tanta... Foi assim... desde a idealização até a produção, até realmente ser disponibilizado para a escola, gente, foi um processo muito longo. E que a gente precisa pensar que tipo de trabalho coletivo posso fazer para que todos sejam beneficiados, né? E aí, como que eu posso trabalhar com os outros? Não precisa ser um grupo de pesquisa, pode ser um grupo de ação, um grupo de estratégia, tá? E esse trabalho em equipe, gente, olha, eu vou falar, eu aprendo a cada dia, desde das crianças que estão ali no CEPIDS, sendo no AEE, né, tendo um atendimento especializado, até com os meus orientandos do mestrado, doutorado, graduação, e os professores da rede. Eu amo estar com vocês, eu amo trabalhar e aprender a cada dia com vocês, tá?
E a tecnologia é isso, nos permite fazer essa webconferência, tá cada um no local, né? E permite produzir algo do nosso interesse, pode ser um aplicativo, desde uma coisa mais simples até um aplicativo. Então, a gente pode pensar na tecnologia. Aí vocês vão falar assim, mas Elisa, nós não temos tecnologia na escola. Gente, nós temos os nossos celulares, nós temos temos recursos. A tecnologia, ela não precisa ser só a tecnologia eletrônica, pode ser qualquer tecnologia, tá? E sempre pensar qual é o interesse dos meus estudantes, qual é a realidade. Teve a pergunta, né? Como eu vou despertar o interesse? Parte do interesse dele, e aí vai formalizando os conceitos, vai trabalhando. Olha, teve um dia lá na CD dele que o aluno chegou para a professora e falou assim, professora, a gente não vai aprender mais, a gente só vai brincar, porque ele já estava acostumado com aquela aula expositiva, aquela aula que o professor ficava falando. E a professora veio apavorada para mim. E agora, Elisa? Eu falei assim, é simples, vamos sistematizar, vamos formalizar. Aí nós falei assim, vamos pegar o quadro. O que nós aprendemos de português? O que nós aprendemos de geografia, história? E aí eles foram falando, eles mesmos foram sistematizando os conceitos aprendidos, né? E aí ele falou assim, nossa, eu nunca imaginei que eu aprendi tanto. Antes eu tinha que saber só o que estava na apostila, por isso que eu falo que é um saber globalizado. Ele começou a perceber as coisas que ele via na escola, no caminho, no percurso da escola, na casa dele, no bairro dele. Tinha um menino que quis trabalhar com capoeira e ele era muito comprometido fisicamente. E hoje naquela época, ele foi chamado pela escola de capoeira do bairro, olha o impacto que isso teve para ele participar dessa escola, tá? Então, como transformar os espaços de aprendizagem, né? E aí, assim, vocês, nesse plano estratégico, é isso que nós queremos. Vocês olhem para o espaço que vocês têm e o que vocês querem transformar nesse espaço, tá? Usando esse recurso pedagógico, tá? Mas aí vocês vão falar assim, Elisa, mas se eu não chegou ainda na minha escola o kit, o que eu faço? Para fazer o plano estratégico, vocês podem entrar no link, no site lá da Fundação Dorina Noil, da própria Lego, né? Porque lá tem muitos exemplos. E vocês podem projetar, pensar, porque a princípio vocês receberam lá as instruções, né? Um formulário, uma orientação de como vocês podem fazer um plano estratégico. Mas se eu não tenho o kit, eu não sei, não manuseio. Mas se vocês assistirem alguns vídeos, a Valéria, as pessoas já falaram um pouco como é esse kit. Agora vocês podem pensar, se você partir daquilo que vocês têm dentro da classe, da escola de vocês, e da vivência dos alunos que vocês têm, como que eu poderia trabalhar com esse kit? Como uma de vocês apontou, né? Como trabalhar de forma emocional, de forma afetiva com esses alunos que estão vindo de um período muito crítico, crianças que perderam um avô, que perderam pessoas muito queridas, né? Então, como eu posso pensar nisso? Eu sei que eu posso construir palavras, posso construir figuras, e isso eu posso pensar nesse meu plano estratégico, pensando no meu plano estratégico. E aí vocês falassem, desculpa, eu troquei aquela pergunta. E se eu não tenho um aluno sério? Faça com que o seu aluno, com que o nosso estudante que está na sua sala, né, se não existe nenhuma criança cega, faça com que ele seja empático, com que ele se coloque no lugar dele,
Gente, eu brincava muito com os meus discentes, pedindo para que eles pusessem uma venda. E que se eles se imaginassem com essa venda o tempo todo. Ou então eu desfocava a tela e pedia para que eles pensassem, se eles enxergassem desse jeito. Agora eu nem preciso mais disso, né? Porque eu com quase 60 anos já me enxergo mais, enxergo tudo desfocado praticamente. Então, na pergunta anterior ali, se eu não tenho estudantes com deficiência visual na minha sala, o que eu faço? Desenvolva empatia nos seus alunos. E essa pergunta aqui, se eu não tenho o Lego Braille Bricks, aqui o kit agora para pensar no plano estratégico, busque informações. Seja um ser proativo, tá? E o trabalho com projetos, vocês mesmos mostraram por que funciona, né? Porque o aluno, ele se torna protagonista, ele demonstra qual é a habilidade dele, ele se torna criativo, né? Como começar? A partir do interesse dele, ou a partir do momento que ele está vivendo, ou de uma situação que você pode trazer para ele, tá? E qual é o objetivo disso? É que eles aprendam os conceitos disciplinares. Se eu fugir dos conceitos que eu tenho que trabalhar, eu não estou cumprindo com o meu papel, né? Qual é o objetivo? É rever o meu campo de atuação. Se eu sou uma dirigente, se eu estou na DE, como que eu posso pensar num plano estratégico para trabalhar isso, tá? E aí, que resultado eu espero com esse trabalho? Isso faz a gente pensar. E se você for pensar em Schoen, Zeichner, eles falam, Zabala, eles falam que o professor reflexivo, aquele que olha para o seu contexto, olha para o seu campo de ação, olha sobre a ação que você teve, reflete sobre aquilo, você vai se reformando e se reformulando e modificando a sua prática. A Elisa sempre foi boa? Não. E eu sempre estou em constante aprendizado, tá? Mas refletindo, repensando sobre a minha prática. Hoje eu estou falando de uma forma, à tarde eu vou falar de outra forma, e é isso que é importante, tá? Mas que resultado eu espero com essa webconferência? Eu espero que vocês consigam fazer um bom plano estratégico, tá bom? E que vocês façam tudo isso trabalhando em conjunto. Gente, é muito bom trabalhar em conjunto. E eu sempre falo para a Dani, olha, não peça para os tutores que resposta que eles podem nos ajudar a pensar para isso. Peça para os próprios professores cursistas que estão cursando que resposta, que resultados eles estão tendo. E isso faz a gente crescer demais, demais. Tá? E aí, assim, os próximos passos, a gente vai dar outras formações online, depois, posteriormente a essa, e nós vamos precisar muito do que vocês fizeram. Porque o que vocês fizeram vai fazer a gente ver, nossa, as possibilidades, o campo das possibilidades. E a gente pode levar para as outras formações. A gente pode fazer uma rede de apoio de aprendizagem, tá? Porque não é porque esse curso acabou que nós vamos acabar a nossa relação. A nossa relação tem tutor que é do curso de TA, que começou em 2007, que está com a gente até hoje, tá? Nós podemos criar uma comunidade em que nós vamos fazer trocas de experiência. Podemos começar já no curso e isso vai criar assim, um vínculo. Às vezes eu falo assim, eu passo a conhecer uma pessoa e vou ter uma ligação com essa pessoa, nunca vou conhecer ela pessoalmente,
mas vou sempre estar trocando com essa pessoa. Essa experimentação prática, né, que eu faço, e aí eu trago, eu filmo, eu gravo, e aí isso daí depois fica ali para que nós possamos usar, para que as pessoas possam usufruir da experiência da Angélica, esqueço os nomes, da Soraya, de qualquer um de vocês. Eu acho que é muito, muito válido. E a elaboração colaborativa, porque quando eu faço essa elaboração nesse plano estratégico de intervenção, né, junto, o plano de intervenção estratégico, junto com o outro, eu cresço muito, porque, nossa, a Daniela, às vezes, ela traz assim, Elisa, e se pensarmos nisso? Ela, puxa, não tinha parado para pensar nisso. Isso é a valorização das diferenças. Eu e a Dani somos muito, muito, muito diferentes, mas nós nos completamos de alguma forma. Isso é muito bacana, tá? E aí, então, vocês receberam esse roteiro, né? E eu vou falar um pouco dele, depois nós podemos conversar melhor sobre ele, tá? A primeira parte do roteiro é vocês vão ter que fazer uma identificação, pondo um título para esse grupo maravilhoso que vocês vão construir, né? E aí vocês vão identificar cada membro do grupo, dando o nome, a função e o local de trabalho, tá? E aí vocês vão ter que contextualizar, porque como que o tutor vai poder ajudar vocês, tá? Se vocês contextualizarem bem, falando qual é o perfil dos estudantes, a identificação da escola, que recursos que eu tenho, né? Como que qual é que situação, quanto mais dados vocês trouxerem, tá? Vai ser mais fácil para que o tutor ajude vocês, para que a Luciane ajude vocês a pensar em um projeto bacana. Tá bom? E aí o tema, quando vocês colocam lá o título e tal, vocês vão ter que justificar o porquê da escolha desse tema. Que nem teve a professora que falou, olha, eles estão socioemocionalmente abalados, eles estão não sei o quê. Então, isso é muito importante, porque tem que ter um sentido para esse tema. Porque os meus alunos gostam muito de jogos, por isso que eu... Tá? Ou o tema é esse, porque, que nem eu, Elisa. Qual era o tema? Eu dentro do contexto social. E eu justifiquei por quê? Porque eram crianças com deficiências e eles queriam compreender por que eles tinham aquelas deficiências, o que eles tinham que fazer para melhorar em relação àquelas deficiências que eles tinham, quais eram as saídas. Então, você tem que explicar isso, tá? Então, tem que pôr qual é o motivo da escolha, a necessidade da realização com essa turma, as possibilidades de realização e as contribuições para a área da educação inclusiva e para a sua realidade, para a aprendizagem dos alunos, ou então para a sua DE, para a sua escola, para os professores envolvidos na escola, e assim por diante. Você quer falar alguma coisa, Dani? Oi, Elisa, eu tive uns probleminhas com a minha internet. Tá. Agora eu mudei de lugar aqui, espero que não caia mais. Tá. É que eu ouvi um apito e falei assim, gente, eu desembeço e não deixo, né? Tá. Temos algumas perguntas, aí termina essa parte, depois, na hora que você quiser responder, você fala, tá? Eu vou finalizar só a parte do plano estratégico, tá? E aí depois a gente trabalha com as perguntas e aí eu quero fechar e conversar com vocês, tá? Tudo bem. Então, aí vocês vão ter que falar sobre o objetivo geral. Qual é o meu objetivo, né, para trabalhar com isso? Qual é a minha meta, né? E que nem eu, quando eu fiz a minha tese, lógico que no caso de vocês é o plano estratégico, eu queria saber como usar a tecnologia, né? Analisar como usar a tecnologia para que as pessoas com deficiência
aprendam. Então, esse era o meu objetivo. Depois, especificamente, eu queria entender quais eram as deficiências dessas pessoas, que recursos tecnológicos existiam, né? Que atividades eu poderia propiciar. Então, aí depois eu tenho que especificar os meus objetivos para eu atingir o meu objetivo maior. Tá? Mas lá no plano, nas orientações, vocês têm até exemplos de verbos que vocês podem usar, tá? E para não fugir daquilo do projeto, nós queremos que vocês definam, que vocês tenham claro o que conteúdo eu quero trabalhar, né? Então, o professor, o que eu quero ensinar? Né? Eu estou trabalhando alfabetização, eu quero trabalhar a alfabetização e a BNCC, que é a formação socioemocional, que está na BNCC, tá? Tem que ficar muito claro. E se for um gestor, né, que ações eu vou trabalhar nas minhas ações enquanto diretor, enquanto supervisor, ou eu vou fazer uma formação no HTPC, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar como ensinar o kit, ou então eu vou trabalhar estratégias para que esses kits sejam usados na escola. Então, tudo isso tem que ficar muito claro quando vocês vão falar dos conteúdos. E o desenvolvimento do tema é fazer por etapas. O que eu vou fazer primeiro? Né? Quais procedimentos eu vou usar para atingir os meus objetivos? Primeiro eu vou montar, eu vou fazer um diagnóstico com os meus alunos, ou eu vou sensibilizar para que eles despertem para o tema tal. Depois eu vou perguntar para eles que tipo de atividade nós podemos fazer, então vocês vão falar quais procedimentos vocês vão fazer, tá? Depois vocês vão falar como eu vou trabalhar com o kit Lego e além do kit Lego, tá? O que eu quero? Como que eu vou? Que recursos eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, por exemplo, no kit Lego. O que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com a parte da matemática, vou trabalhar com a parte de letras. Então, definir para que quanto mais informações vocês nos derem, mais nós vamos poder ajudar na proposta, no plano de intervenção estratégica de vocês, tá bom? E a avaliação. Como vocês vão avaliar se realmente o aluno aprendeu? Ou se a sua ação é eficaz? Vou verificar se eu vou mudar a estratégia. Quanto mais salas, mais professores estiverem trabalhando, se eu sou o diretor e quero que a escola como um todo utilize o Lego, né? Vou ver quantos... Então, qual vai ser a métrica que vocês vão usar para avaliar se realmente teve impacto? Que benefícios trouxe esse meu plano estratégico? E aí o cronograma quando eu vou falar do desenvolvimento, para cada etapa que eu colocar, eu vou dizer em que período, quando que eu vou fazer, até o final da entrega desse plano estratégico. Tá? E as referências se eu usei o BNCC, eu vou colocar lá nas referências. Se eu usei a tese da Elisa, eu vou colocar lá nas referências. Então, que referências eu usei para construir esse meu plano estratégico? Elisa, gostaria só de ressaltar que no cronograma, às vezes eles pensam num projeto muito grande e não vai dar tempo de desenvolver o projeto todo durante o curso. Não tem problema, vocês vão ir colocando os resultados parciais para a gente, tá, gente? Então, nós não estabelecemos nem que é um projeto de um dia, nem que é um projeto para um ano, né? Isso vai ficar a cargo de vocês. Só que aí nesse cronograma vocês vão detalhar, né, as etapas, né, quando vai ser realizado, né? E pode ser que vocês não consigam desenvolver todo o projeto durante o curso, né? Porque a gente já está aí, já passamos da metade do curso. Mas não tem problema, cada um vai desenvolver de acordo com
o que planejou. Exatamente isso, gente, ó. É possível sonhar, tá? Eu posso planejar uma coisa muito maior, né? Não tem problema. Porque o que nós queremos? E aí, assim, vocês vão começar com o planejamento inicial, a partir disso, os tutores vão mediando, eu vou fazer só uma intervenção até terminar a disciplina. Perfeito. Mas que resultado eu vou fazer? Tá? Foi bem lembrado que a Dani falou, porque pode parecer, na minha fala, que vocês vão ter que executar até o final do curso. Não dá, não dá. O curso termina agora, né, em dezembro. Em dezembro ou em novembro, Dani? Comecinho de dezembro. Nós estamos na 6ª semana, né, e são um total de 10. 10, isso. Então, o curso termina em dezembro. E aí, vocês podem continuar. E vai ser muito gostoso quando vocês mandarem, olha, eu continuei, fiz isso, e o meu trabalho, eu consegui fazer isso e tive isso como resultado. Eu não coloquei aqui, mas em 2019, dezembro de 2019, nós fomos selecionados no projeto da IBRICS, na categoria K12, que era a educação infantil, né? Nós fomos, os projetos enviados do mundo inteiro, nós fomos selecionados, nós ficamos entre os 10. Dos 10 é muito difícil, porque a gente concorre com países como Alemanha, Estados Unidos e tal. Mas só o projeto de vocês, quando vocês mandam para a gente, e a gente fala, nossa, vale a pena concorrer com esse projeto, a gente manda e a gente pode concorrer. E vocês podem sair como autores. Nós já ganhamos 4 projetos, 4 prêmios internacionais. Então, assim, fica o convite, gente. Fica o convite para vocês. Façam. É tão gostoso, pois é tão gostoso. Não precisa estar junto ainda fazendo o curso, mas vocês estarão sempre juntos com a gente virtualmente. Vocês, assim, as pessoas, elas têm um vínculo com a gente. No curso que nós fizemos de mediação pedagógica, né, Dani? Para formar os tutores que estão com vocês foram os tutores que participaram do curso de mediação pedagógica. A maioria. E até hoje nós mantemos o grupo. E a gente conversa, a gente manda materiais. Então, isso é muito gostoso. Nós nos comunicamos. Tinha até tutor da Bahia, né, Dani? De outros estados. Do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul. Então, isso é muito bacana. Assim, pensa nesse plano estratégico, sonha. E eu sempre falo que o projeto ele tem o campo do ideal, que é o que nós sonhamos, o campo do real, que é o que nós temos para hoje, e o plano estratégico ele entra no campo das possibilidades. E essas possibilidades elas são infinitas, porque a gente vê cada projeto lindo, pessoas que não tinham nada. A Dani outro dia mostrou que teve uma cursista que fez de crochê, né, o braille, né, Dani? Eu falo, gente, olha a criatividade desses nossos professores, que eu acho que são os verdadeiros heróis desse país mesmo, né? Então é isso, gente, vamos para as perguntas. Muito obrigada e assim, agradeço de coração por vocês terem se inscrito nesse projeto. E eu sempre falo, nada é por acaso. Deus trouxe cada um de nós nesse momento. Tá? Bom, vamos lá. A Cíntia, lá da CD, falou que bom, Elisa, que você lembra de mim. E a Marta Cristina, parabéns pela pesquisa. Quando nos referimos à pessoa com cegueira, é necessário considerar suas experiências, vivências, como ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos e aprendizagens. Perfeito, Marta. Assim, nós temos um orientando e ele faz doutorado com a gente. E ele é cego.
Mas, assim, a experiência que ele tem, a Martinha, ela foi minha chefe lá na Secadi, né? E as experiências que eles têm, que eles desenvolveram, que eles são, quem eles são hoje, eu não chego a um décimo. E eu acho que às vezes a gente acha que eles não têm essa competência. O Klaus, ele sempre dizia para mim, o Klaus é meu marido, foi ele que deu a primeira web, né? Ele dizia para mim, Elisa, não é possível, a Martinha enxerga. Não, ela cria estratégias para ela perceber o espaço. E aí ela percebe o espaço e ela se desvia das coisas. Então isso é muito, muito bacana. E eles trazem algumas experiências da vida deles que faz com que a gente possa melhorar os nossos planos estratégicos, né? Isso é muito, muito bom. A Marta, Elisa, ainda complementou logo abaixo, né? Sabemos que a ausência de experiências compromete significativamente a aquisição de conceitos por pessoas cegas. Exatamente, exatamente. E sabe, assim, o meu sonho, Marta, é que, assim, as pessoas com deficiência, não só as pessoas cegas, que elas consigam ir para a escola, porque eu sempre falo, todo mundo pergunta para mim, por que você acha que deve existir a inclusão? Porque quem somos nós para dizer que ela não pode estar ali? Né? Em primeiro lugar. E aí, assim, em segundo lugar, porque quando eu convivo com essas pessoas, eu começo a dar valor para aquilo que eu tenho. As crianças, quando eu comecei a trabalhar com as pessoas com deficiência, eles tinham um desejo de superação, um brilho no olhar, que eu não enxergava mais as crianças que não tinham deficiência diagnosticada. Então, essa junção entre essas pessoas, não só as pessoas cegas ganham, não só as pessoas com deficiência ganham, como as pessoas que não têm uma deficiência diagnosticada ganham. Então, isso é muito importante. Elisa, agora a Leila Rodrigues está comentando o seguinte: para mim está muito difícil pensar em um projeto sem ter contato com o material, com o kit, acho que ela está se referindo. Ficar vendo o vídeo e olhando propostas não está ajudando. Leila, eu entendo, olha, hoje a gente até brinca, porque nós fizemos um piloto na Bahia, em São Bernardes, desculpa, em Franca. Branco da Rocha. Branco da Rocha, desculpa. Branco da Rocha, mudo todos os nomes, tá, gente? Essa é a minha deficiência, minha grande deficiência. Então, é muito difícil mesmo, muito complicado. E o que me deixa assim, mais triste, que é o que eu comentei com a Daniela, é que nós temos o kit, mas existe uma regra para entregar. Se a diretoria, se a secretaria não especifica direito, a gente não consegue entregar. Tem toda uma burocracia, que infelizmente é um material que não é comercializado, ele é doado. Então, eu sempre falo, vamos brincar, fazer o jogo da Poliana, né? O que nós temos para hoje. E com certeza, assim, a Luciane, a sua tutora, eu não sei quem é a tutora, a sua tutora, mas elas vão ajudar você nesse plano, tá? E imagina, pensa assim, qual é a atividade, como que eu tenho, o que eu tenho que trabalhar com meus alunos? Alfabetização? Como meus alunos estão? Eles estão precisando disso. Bom, como que é esse kit? Assistindo os vídeos. Talvez para trabalhar a alfabetização, os meus alunos, eu posso pensar em atividades assim. Tá? Não é o ideal, é isso que eu falei, tem o campo do ideal
Tem o campo do real e o campo das possibilidades. Nós estamos lutando para que esse kit chegue até você? Estamos. Se Deus quiser, ele vai chegar logo. Mas... Elisa, eu só queria colocar que hoje eu falei com a Fernanda, da Fundação Dorina Noil, e a partir do levantamento, né, que os tutores fizeram, das escolas que têm crianças com deficiência visual, tá, gente? Importante frisar isso. Todas as escolas que têm deficiência visual deveriam ter recebido os kits. Tá? Então, aquelas que não receberam, nós estamos fazendo esse levantamento e a gente espera que até a semana que vem esses kits estejam disponíveis na Fundação para as DREs irem pegar. Assim que a gente tiver fechado essa relação, né, os cursistas que terão, né, suas escolas contempladas vão receber um e-mail, né, porque aí vocês vão saber, né, que a DRE tem que ir lá na Fundação buscar. Então, vocês também vão poder cobrar aí da DRE. Ó, que nem o diretor, pensa, um diretor que está fazendo o curso. Ele é fundamental para que esses kits estejam no lugar certo para as pessoas certas. O plano estratégico dele é esse. Por isso que esse curso ele é em serviço. Ele não vai ter que ir para a sala de aula. A função dele não é sala de aula. Você está entendendo? Ao coordenador pedagógico, como? Eu tenho esse kit na escola, tenho os professores. Como eu vou trabalhar? É só para as pessoas certas? Não, gente. O kit foi pensado para ser inclusivo. Tanto é que ele tem as letrinhas lá e também tem as células Braille. Tá? Então, é isso que cada um tem que pensar. Qual é parte do seu campo de atuação, o que eu quero dentro do meu campo de atuação e o que eu posso fazer usando o kit, né? Então, é isso que é muito importante, tá? Eu sou diretor da DRE. A Daniela é da minha DRE. Agora, lá na escola dela, não tem mais uma criança que não enxerga, ou com deficiência visual, né? Aí eu vou levar o kit para tal escola, que essa criança passou aí a frequentar tal escola. E agora? Mas lá não tem professor formado. Que estratégia eu vou usar para que a Daniela consiga formar esses professores, para que ela vá no HTPC e ajude esses professores? Vocês estão entendendo? Nós estamos formando recursos humanos dentro de uma diretoria, desde os gestores até os professores. E cada um pode pensar em estratégias pedagógicas, estratégias administrativas, formativas, para que nós possamos usufruir o máximo desse kit que foi tão trabalhado, tão idealizado para chegar até vocês, tá bom? Isso, Elisa. E só para enfatizar, lá no roteiro para o plano, nós temos 2 lugares onde vocês vão colocar, né, o que cada um faz. No primeiro campo, onde vocês vão se identificar, né, dizer quem são, né, e lá vocês já vão colocar qual é a sua função dentro do seu contexto. E depois tem um outro momento, se eu não me engano, no desenvolvimento, onde vocês vão colocar qual a função de cada um dentro do plano. Então, se a minha função é professor da sala de recursos, eu vou ter uma função ali no desenvolvimento. Se eu sou diretora da escola, minha função é diferente. Então, tem esses 2 lugares e um tem que estar condizente com o outro, né? Não vou colocar que eu sou professora da sala de recursos e vou ter uma atuação de gestor. Uhum. É isso. E é bacana, assim, pegar pessoas, por exemplo, diretores, combinação de diretores, né? Não sei. Aí pegar assim, olha, vamos pensar junto. Como que você está fazendo na sua escola? Sabe? Isso é bacana, trabalhar em grupo. Essa troca, a interdisciplinaridade, gente, não é uma junção de disciplinas. A interdisciplinaridade é a postura do profissional.
é aquele profissional que se abre para troca, é aquele profissional que busca ajudar, cooperar. Isso é ser interdisciplinar. O princípio da interdisciplinaridade, eu adoro falar isso, é humildade e generosidade. Humildade diante do meu não saber e generosidade diante do não saber do outro. E isso permite uma troca que o Paulo Freire defende tanto, né? Uma educação bem libertadora. Ótimo, Elisa. Vou continuar. A Fernanda Dottoli. Bom dia, fiz educação física nos anos de 94 a 97. Naquela época participava de gincanas na PAI e na Casa de Davi, na minha cidade. Você disse que terminou o doutorado em 97. Quais eram as tecnologias que você utilizava em 97? Eu comecei, Fernanda, o meu doutorado em 97. Terminei em 2000, né? Mas o meu trabalho de campo foi em 98 e 99. A tecnologia que nós usávamos era o computador, naquela época. E era aquele computador de tubo, grandão, sabe? Mas foi muito bacana, porque na época já tinha internet. E aí eles buscavam, um grupo que trabalhou dentro do contexto social, eles queriam saber como que foi a primeira missa quando o Brasil foi descoberto. Então eles foram buscar na internet. Aí teve um grupo que era da segunda série, que seria hoje o terceiro ano, eles queriam trabalhar com o tema os animais, porque a maioria amava os animais. Eles queriam saber quais eram os animais em extinção, então eles buscavam. E aí eles usavam Micromoons, Creative Writer para fazer panfletos, para fazer, como fala, historinhas e assim por diante. Eram programas muito mais simples do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente quer criar uma história em quadrinhos, tem um monte de aplicativo que ajuda. E eram os recursos bem limitados, mas mesmo assim, gente, foi a coisa mais linda. A Maria Eliane Vasconcelos está perguntando: Sim, tem como envolver as famílias nesse projeto? É importantíssimo envolver a família nesse projeto. Inclusive, assim, se a diretora, né, permitir, a criança que é cega, ela pode levar o kit com uma assinatura da família, se comprometendo a não perder nenhuma pecinha, para brincar com a criança em casa. Isso é muito bacana, tá? Pode sim. A Angélica Brandão, a da Ludicidade. Olha, já tem mais um material aqui além do kit, Elisa. Trabalho com argila com as crianças para despertar o senso criativo nelas, construir figuras diversas usando diversos elementos naturais e não naturais. Está sendo rico e produtivo. Angélica, eu também, lá na CD, as crianças, teve uma que falou que se não tinha o kit, como é que ia fazer, né? As crianças, a maioria eram cadeirantes, e elas nunca tinham visto uma feira, nessas feiras de rua, assim. O que eu e Elisa fiz? Fui lá, filmei a feira, né? Passei para eles, e aí eles reproduziram a feira em argila. E puseram plaquinhas com preço, fizeram. Gente, foi muito, muito, muito bacana. Foi assim, um aprendizado para eles, porque eles começaram a fazer plaquinha de preços, pôr o nome dos produtos, né, das frutas, e foi bem bacana, foi bem bacana. Então, assim, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E desenvolver. Eu acho assim, o professor o ser mais criativo que tem na face da Terra, né? Porque elas falaram para mim, Elisa, a gente queria levar essas crianças na feira, e a CD tinha um ônibus, tinha tudo para a gente levar, mas nós achamos arriscado. Aí uma professora falou assim, e se a gente filmasse a feira e eles vissem e depois produzissem? Então eles produziram as maquetes com argila, ficou muito, muito bacana.
A ideia, assim, é excelente. E o trabalho também com material natural é outra coisa também que desperta as emoções, né, positivas, e então favorecem o aprendizado significativo nas crianças. Essa é uma outra constatação do professor Davi Bueno, lá da Universidade de Barcelona, né, que eu estava estudando esses dias. Então, é um material muito rico para você articular aí com o Lego, né, que é todo lúdico, e mais um material natural. Excelente, viu? Muito bom. Bom, falamos da Angélica, agora a Edneia Camisaço Pinheiro. Como desenvolver um projeto com um grupo onde apenas um educador tem um material para exploração e cada um atua numa área da educação? Olha que bom, ó. Sala regular, sala de recursos e atendimento hospitalar. Perfeito. Vai ser muito rico esse projeto. Amém. E aí, assim, ó, cada um vai falar do seu contexto, né? Cada um vai trazer o seu contexto e cada um vai trazer que tipo de atividade poderia ser feito dentro do seu contexto. E aí o professor da sala regular vai compreender o contexto, então vocês vão pensar como articular esse trabalho. Eu acho que vai ser assim, é um dos projetos que eu vou querer ler e ver, porque a gente sempre fala que quando eu estava lá no MEC, como é difícil o professor aprender a trabalhar de uma forma articulada, né? E como o mundo ainda é assim, eu só sei trabalhar com os meus pares. E aqui, Elisa, como tem uma sala de recursos, eu acredito que o kit vai estar nessa sala. Exato. Porque a sala hospitalar, a gente está até vendo de enviar esse kit, né? Mas eu acho que não chegou ainda. E a sala regular não deve ser a mesma sala que esse aluno da sala de recursos frequenta, né? Então, a professora da sala de recursos vai fazer essa etapa prática com o Lego. Vai fazer a ponte, né? Mas isso não significa que os conhecimentos das outras vão ser desnecessários. Vão ser muito bons, muito bons. E até pensar em estratégia de trabalhar, como trabalhar, né, de forma articulada. Eu acho que vai ser muito bom. Sim. A Flávia Bruso. E como trabalhar coletivamente com o kit? Sendo que ainda estamos em pandemia, como utilizar esse material no momento? Acho que ela está falando coletivamente entre as crianças. Então, Flávia, quando eu estou na escola, vamos supor, não sei como que está a realidade da sua escola, se está indo poucas crianças, ou se ninguém está indo, está sendo pelo vídeo, né? E aí, então, cada um, eu sempre falo assim, olha, cada realidade, eu dei uma live nessa semana que passou, né? Cada realidade é uma realidade. Eu não consigo dizer, olha, usa assim, mas se a sua realidade é assado. Então, você tem que pensar assim, quando nós fizemos a formação no ano passado, foi no começo desse ano, né, Dani? Final do ano passado e início desse ano. Tinha escola especializada que tinha o kit, tinha escola especializada que não tinha. E tinha professor da mesma escola especializada que tinha o kit que não tinha. E eles foram criando estratégia. O plano estratégico é exatamente para isso. Para vocês trazerem o que vocês desejam, o que vocês pensam, a realidade que vocês têm para a gente pensar numa saída. Né? Se eu tiver com poucos alunos vindo, ok, faço um tipo de atividade. Se eu tiver no remoto com todos os alunos, eu vou pensar junto com a minha diretora numa estratégia. Se eu deixo ir para casa e envolvo a família, você está entendendo? Ou se eu falo para os alunos, hoje você faz um desafio para tal está aqui, esse tal vai fazer esse desafio usando o Lego. E é isso, eu acho que vocês são muito, muito, muito criativos, põe isso na cabeça. E é daí, dessa parte da reatividade,
da reação aos problemas ou da proatividade, da proação para resolver esses meus problemas. Eu acho que isso é muito importante. Tá bom? Oi, Elisa, eu tinha caído de novo, entrei pelo celular. Vamos tentar continuar por aqui. Tá. Deixa eu voltar aqui. Agora eu estou com o aparelho só, deixa eu achar aqui as perguntas da Patrícia. Deixa eu me achar aqui onde eu estava. Essas perguntas vêm longas, não está aqui, né? A Patrícia me manda pelo WhatsApp, ela vai juntando do YouTube e vai mandando pelo WhatsApp. A Elza de Lima Ferrari pergunta se o plano precisa ser colocado em prática ainda este ano. Oi, a gente vai... Fala daí, Elisa. Você não precisa colocar em prática ainda nesse ano todo o plano. Você pode pensar num plano até quantos anos você quiser. Mas a gente queria que você fizesse pelo menos uma atividade para filmar, para não sei o quê, porque assim, isso vai ajudar a gente a avaliar, né, se esse plano vai funcionar e te dar mais ideias. E vai ser um grande exemplo para os outros. Então, assim, não precisa fazer tudo, mas se fizer apenas uma intervençãozinha, para que você possa trazer para a gente o resultado e analisar com a gente, para a gente ensinar para cada fase, pelo menos fazer uma ou duas fases, ainda no decorrer da disciplina, para que a gente te ajude a pensar na avaliação, no resultado sobre isso, tá? Quer falar alguma coisa, Dani? Não, é isso mesmo, né? Que faça pelo menos um comecinho ali, alguma coisa, né? Para a gente poder, né? Até ver se está indo no caminho certo, né? Enquanto a gente tem esse grupo, tem o tutor para dar o feedback, vocês vão trocar entre os grupos, vocês vão fazer o trabalho no grupo de vocês, mas vocês também vão passear pelos fóruns dos outros grupos, os outros grupos vão visitar o fórum de vocês. Então é muito importante que a gente tenha essa troca. A Paula Serraino, acho que pergunta, Elisa, com qual projeto, né, que ficamos entre esses 10? Né? É com esse projeto mesmo, com Lego Braille Bricks. Qual que é o nome da fundação, Elisa, lá? Reimagine Education. É dos Estados Unidos, né? Na verdade, é uma junção de universidades, da Pensilvânia, né? Eles abrem o edital e aí nós entramos com os projetos, com os resultados, quais foram os benefícios, e aí eles avaliam. No ano passado, no 2019, de 1.072 projetos, eles escolheram 10%, então 10 de cada área. E aí nós mandamos o projeto Lego, que foi o piloto, né? Com o Bernardes, Franco da Rocha, ia falar Franco outra vez, e Franco da Rocha. Nós mandamos e apresentamos os resultados, só que como era um piloto, né, a ideia era interessante, tudo era interessante, mas ainda a gente não tinha os resultados. E agora, se Deus quiser, nós teremos com vocês. E quem sabe, vocês não serão os nossos parceiros, o município de vocês será o nosso parceiro para a gente ganhar o prêmio. Né? Isso é muito bacana. Isso. A professora Fátima Rentas está falando o seguinte: se o objetivo é democratizar, por que não contemplar todas as escolas representadas? Ô Fátima, aqui tem um critério, né, que nos é colocado pela Fundação Lego, que para receber o kit tem que ter matriculado na escola uma criança pelo menos uma, né, criança com deficiência visual. Tá? Então, isso é uma coisa que não compete a nós, né? É o critério da Fundação Lego que faz essa distribuição gratuita. Então, a Fundação Dorina, né, tem que seguir, né, que é o único critério que eles colocam.
Então, é muito complicado, né, Fátima? Porque se ele é, né, um recurso inclusivo, por que não dá? Mas realmente é o que a Daniela falou, não dá nem para comercializar, a gente não consegue nem comprar para doar para vocês, né? E eles que estão dando. Então tem aquele ditado, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então a gente tem que obedecer essas regras que infelizmente foram impostas não por nós. Tá? Isso, Elisa. Agora, a Soraya Morales Sena está perguntando assim: podemos fazer um grupo somente de pessoas da DRE? Estamos tendo dificuldade para nos agrupar por causa deste período de final de ano. Muitas ações. Ficaria mais fácil para nós. Claro, claro. Eu acho que é importantíssimo, porque às vezes vocês podem se ajudar nesse sentido. Eu sempre falo, gente, nenhum curso é feito para nós. O curso, ele é feito para vocês, pensado com muito carinho, então assim, a gente está aqui para melhorar o processo. Então nós estamos querendo que vocês falem. Vocês deem um tom e nos ajude, porque realmente está muito difícil para todo mundo. E se nós dermos as nossas mãos, né, nós vamos conseguir, tá bom? Então, assim, conversa com a sua tutora, pensa num grupo, eu acho que isso é muito bacana. E eu tenho certeza. Geralmente, Oi, Elisa. Nós temos certeza que essas tutoras são excelentes. Maravilhosas, eu amo cada uma. Cada um, né? Tem os meninos também. Ô Elisa, geralmente as turmas são formadas por uma ou duas DREs. Então, se for necessário juntar pessoas de turmas diferentes para montar o grupo, neste caso, vocês precisam conversar com o tutor, porque se é turma diferente, então as pessoas vão ter que postar a mesma atividade nas duas turmas, tá, gente? Senão o tutor vai ficar maluco. Tá? Porque não tem como a gente trocar vocês de turma agora, mas aí vocês fazem juntos e postam, né? Cada um posta na sua turma. Tá, agora a Dênia, nossa tutora de novo. Os grupos, como podem se comunicar para melhor se organizarem? Gostaria de conversar mais aqui. Sugestões. Estou pensando no fórum do curso. Cada grupo lá se organiza e também pode usar o WhatsApp. Sim, Dênia, a gente já tem, né, alguns tutores que montaram o grupo de WhatsApp. Os cursistas podem criar o grupo de WhatsApp só para o grupo, né, do plano de intervenção, e aí o tutor vê se quer participar dentro desse grupo ou não. Enfim, essa questão de WhatsApp é uma coisa mais pessoal, né, e a gente deixa para os tutores se organizarem, né, da melhor forma possível com seus cursistas, né? Umas pessoas acham que é invasivo demais, outras não, preferem fazer porque facilita o trabalho, enfim. Tem alguma dica, Elisa, aí para melhorar a comunicação dos grupos? Eu sempre faço das duas formas, uma no ambiente, né, sempre porque aí fica registrado. Então, a Dani é minha orientanda e foi aluna minha, né, várias disciplinas. Como ela comentou, ela está desde 2000 comigo, e a Ana Cristina também. Então, assim, eu faço sempre no ambiente, no AVA, deixo lá o registro e mando pelo WhatsApp, tá? Tem gente que cria o WhatsApp, assim, para ela passar as orientações só e não gosta de ficar fazendo a troca porque ela acha que leva muito tempo. Eu já não. Eu já amo conversar com os meus discentes e troco. Então, eu acho assim,
E a gente dá essa liberdade para que cada um faça como quiser. Mas eu sempre falo, faço de duas formas, uma onde fica o registro e a outra onde é mais rápido, né? Eu faço isso. Isso, Elisa. A Elza de Lima Ferrari, ela está falando assim, até o dia 8/11 basta o plano. É o seguinte, Elza, no dia 8/11 vocês vão postar a primeira versão do plano, certo? Aí vocês vão ter uma semana que vocês vão passear nos outros grupos, e os outros grupos vão passear também no seu grupo. Aí essa semana vai ser a semana de colaboração. E depois vocês vão ter uma versão final do plano e vão executar. Basta executar. A gente sabe que não vai dar tempo, né, de executar grandes coisas, né? Basta dar um pontapé inicial, porque nesse pontapé inicial já é possível a gente detectar se alguma coisa vai precisar de algum ajuste, né? Se a gente não começa nada, pode ser que no momento que você for executar, encontre problemas. Elza, tem assim, nós demos um curso de especialização, né, Dani, para 1.600 professores. E das 6 áreas e mais uma de educação inclusiva. E cada um tinha professores do curso de 3 áreas e um professor de educação inclusiva e um diretor, tudo junto, no mesmo projeto. E aí eles fizeram o projeto de fazer um site para a escola. Fazer um site para a escola, né, não é uma coisa, porque eles estavam trabalhando o PPP e dentro desse PPP eles consideraram que os professores não olhavam, não sabiam do PPP. Então eles queriam construir um site para fazer com que os professores, né, entendessem o PPP da escola. Só que no plano não dava para fazer tudo até terminar de explicar. E olha que o curso era de 1 ano e 6 meses, né? 18 meses. E aí não dava para finalizar, mas eles fizeram uma partezinha já. O que ia constar em cada local do site. Aí eles fizeram só uma partezinha de filmagem, de coisa, daquele que ia para o site, né? E aí a tutora, ela conseguiu ajudar para que eles repensassem, como que eles iam pôr o texto, como que eles iam fazer. E quando terminou, eles continuaram fazendo. E foi muito bacana que o secretário do Estado me chamou para falar, olha, é a primeira vez que eu vejo um curso tem impacto, porque esse plano não era só para o curso, o plano era para a escola. Vocês estão entendendo? Então, assim, é isso que eu estou falando. Esse curso é para vocês, e nós queremos que vocês façam o que vocês precisam. Ah, mas para que então fazer um projeto, uma intervenção? Porque a partir dessa a gente pode ajudar vocês a pensarem no que vocês pensaram lá para frente. Como vocês vão avaliar, como que vocês vão melhorar, tá bom? Só por isso, mas não precisa... Então, como a Dani falou, a princípio vai ser a primeira escrita, a partir dessas orientações. Vocês vão colocar lá. Aí depois vocês vão ver os do demais. Nossa, não parei para pensar nisso. Nossa, que legal aquela ideia. Ajusta o plano, né? E aqui nós estamos usando Vygotsky também, tá, gente? Que é a zona ZPD. Que é assim, o que eu não fiz hoje, né? O que eu não consigo fazer hoje sozinho, faço com os outros, eu observo dos outros, eu melhoro no meu. É o inter influenciando no intrapsicológico. O inter, aí vocês vão reformular o plano. Reformulando o plano, vocês vão mandar para o tutor vai falar, olha, melhora nisso, melhora aqui, vai estar com o plano bonitinho. Aí eu vou executar uma das atividades. Aí, então, no cronograma, pelo menos uma poderia estar antes de terminar o curso. Porque aí vai valer para as notas, né?
e também para avaliação do tutor para ele ajudar vocês. Ótimo, Elisa. Só para vocês verem, gente, como que a abordagem construcionista contextualizada e significativa ela é rica. Esse olhar, esse trocar, né, tudo isso está dentro dessa abordagem. E do mesmo jeito que eles usou essa abordagem lá na ACD, a gente usa aqui no curso com vocês também. Então, existe uma coerência, né, entre o que a gente pretende, né, que vocês façam na sala de aula e o que a gente está fazendo aqui. É isso que a gente... Né, o nosso objetivo é esse, ser coerente. A Marlene Nicastro, ela está dizendo que ela não tem aluno com DV na escola dela, eles não vão receber o kit e ela está participando das paralisações em São Paulo. Então, ela não conseguiu fazer a atividade 5. Ô Marlene, a atividade 5 você pode fazer na sua casa. A atividade 5 é um mapa tátil, né, que o professor deu orientação no final da live da semana passada. Então, é um mapa tátil. Ontem mesmo uma tutora me mandou um exemplo de uma cursista que fez numa folha de sulfite feijões, linhas, enfim, material que ela tinha. Ela usou até pedacinho de caixa de ovo. Enfim, cada um vai usar, um mapa tátil, tá? Então, não precisa usar o Lego Braille Bricks, não precisa nada, você pode fazer na sua casa. E aí você vai fazer esse mapa tátil e vai ver se alguém consegue se orientar por ele, né, na sua casa, já que você está em casa, né? Quem está na escola pode fazer na escola, enfim, cada um vai fazer onde é possível. Bom, a Cíntia dizendo que foi muito bom te reencontrar, Elisa. A Angélica agradecendo pela apresentação de hoje, trouxeram muitas contribuições. A Lilian Guedes também agradecendo. A Sandra também está dizendo que a escola está em greve. Ô, Sandra, é isso, a sua escola está em greve e você vai colaborar com o plano dentro das suas possibilidades. Eram esses os comentários no chat, Elisa. Podemos... Bom, gente, eu agradeço, né? Vou parar de gravar. Eu agradeço, Cíntia, lembro muito de você. Eu tenho certeza que é quem eu estou pensando, que nós viajamos para a Argentina, que foi muito sofrido. Peguei um ranço dos argentinos lá. Mas tudo bem, foi muito bom. E assim, gente, dentro de todas as atividades que nós temos, essa parte formativa é a que nós mais gostamos, né, Dani? Eu faço ainda orientação de mestrado e doutorado, tenho que ver muito, corrigir muita coisa, gosto muito. Mas de contar, de ver e conhecer o trabalho de vocês é o que mais nos dá prazer, tá bom? E muito obrigada mesmo pela parceria de sempre, Dani, e muito obrigada para os professores que estão nos assistindo. Eu não sei nem quantos, porque aqui a gente está no meeting e ali... a gente não está vendo aqui. Pessoal, quem está aí e ainda não assinou a lista de frequência, lembra que a lista de frequência está na descrição do vídeo aí do YouTube. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Quem tem criança com deficiência visual, que ainda não recebeu o kit, nós estamos correndo atrás, tá demorando, mas assim, nós estamos fazendo tudo que podemos, mas são coisas que fogem ao nosso alcance. Obrigada, Elisa, foi ótimo estar aqui com você, tá? E até a tarde. Tchau. Tchau.